Olá, eu sou Chico Chinor, consultor do Movimento Barandá, uma iniciativa do WWF Brasil, e esse é o terceiro vídeo da nossa série Movimento Barandá, uma viagem por nossas áreas naturais protegidas. Entendemos já o que é a Mata Atlântica, entendemos um pouco sobre as áreas naturais protegidas. Vamos tentar entender um pouco da relação da sociedade ocidental com a natureza e como ela foi construída até hoje em dia, para entendermos essa necessidade de defendermos e protegermos cada vez mais as áreas naturais protegidas. Para isso, vamos começar a entender a nossa relação desde os tempos primordiais. Eu gosto muito de Sérgio Bessemann, um economista, que fala de 4 fases humanas. Uma fase, caçadores-coletores, uma outra fase, aldeias agrícolas, uma terceira fase, estados agrícolas e, por fim, uma quarta fase, estados urbano-industriais, onde estamos hoje. Nessa primeira fase de todas, caçadores-coletores, a nossa relação é de medo e dominância pela natureza. Nós somos animais fracos, que não correm tanto, não temos garras. Então estamos lá na base da cadeia. Nós vivemos de coletar frutas, de caçar pequenos animais e de pegar o resto da caça dos outros animais. Mas com a evolução do ser humano, nós conseguimos evoluir bastante o nosso cérebro. E também ter o polegar opositor aqui que nos permite manejar ferramentas. E com isso a gente consegue evoluir e transformar cada vez mais nossas ferramentas, nossas capacidades. E com isso conseguimos construir aldeias, construir armas, construir tecidos que nos permitem, com isso, ter defesas e sair dessa posição tão baixa na cadeia alimentar. Então, a gente começa a ter uma relação ainda de temor, ainda de veneração. Os primeiros deuses da natureza, os primeiros deuses humanos são deuses da natureza: cachoeira, lua, sol, estrela, árvore. Porque nós não entendemos ainda os movimentos naturais e fazemos eles como divindade. Nesse momento ainda não tem um impacto ambiental expressivo. Talvez, segundo alguns autores, a extinção dos grandes mamíferos na América do Sul. Então chegamos à terceira fase, estados agrícolas. Então você tem uma aldeia central, uma cidade central, onde você tem um rei, um príncipe, um imperador, um nobre, o nome que quiser dar, que vai chefiar diversas outras aldeias, outros vilarejos. Nesse momento começa a ter um acúmulo de material. O plantio não é só o plantio de subsistência, é um plantio agora de acúmulo. Você começa a produzir mais material para defender a sua cidade. Então você tem mais retirada de minério, retirada de ferro, tudo isso. Então é um impacto ambiental muito mais expressivo. E é interessante filosoficamente nós pensarmos na ruptura que existe. Até então havia uma veneração e um medo para a natureza. O primeiro grande semideus que nós temos conhecimento dessa fase, Gilgamesh, ele faz o quê? Ele constrói as fortalezas de Uruk-ur, uma grande cidade-estado da época, e devasta a floresta do entorno, matando os 3 animais sagrados que ali existiam. Ou seja, você domina a natureza. A partir daí começa uma vontade humana de dominação da natureza, não mais estar juntos, subsistindo. E ao longo desse tempo todo, desses estados agrícolas, o homem, apesar de ainda temer a natureza, saber que ela é mais forte que ele tenta dominá-la. Por fim, chegamos à quarta fase que Bessemann nos fala, nos estados urbano-industriais, quando a gente consegue, através de você usar combustíveis fósseis, carvão e petróleo, você consegue criar máquinas potentes e que vão aumentar a velocidade e aumentar o impacto das ações humanas, mas ainda sempre usando o referencial da natureza. Por exemplo, os motores são ligados a horsepower, cavalos de potência. Então aquela referência da natureza ainda existe muito forte. Mas agora, uma viagem, por exemplo, Rio-São Paulo, demorava 400 quilômetros, demorava aí 3 semanas, 4 semanas, dependendo do tempo, a cavalo, de carroça, com trem, 2 dias, 3 dias.
Hoje em dia tem trem que pode fazer 40 minutos, avião faz em meia hora, carro faz em 6 horas. Então você muda a relação com o tempo, muda a relação com o local. Porque, por exemplo, se você tivesse um minério extraído em São Paulo, ele seria muito difícil chegar no Rio de Janeiro, ele seria raro no Rio de Janeiro. Hoje em dia um minério extraído em São Paulo chega no Rio de Janeiro em 6 horas. Então você muda essas relações, você muda esse tempo, você muda a distância e o tempo de deslocamento. Então você consegue ter impactos ambientais muito mais relevantes. E você se acha no direito de subjugar a natureza. Porque agora você tem máquinas mais fortes, máquinas potentes. Então você não tem mais essa ligação com a natureza de veneração, nem essa ligação de medo. Você tem agora, a natureza é algo a ser domado. Tem uma frase que é uma frase horrível que fala: a natureza, por sua natureza feminina, nasceu para ser domada e escravizada pelos homens. Nós vimos uma base filosófica muito forte dessa sobrepujança, ainda mais de uma sociedade patriarcal, sobre a natureza. E aí se quebra muita coisa. Se quebra uma relação, se quebra uma veneração, se quebra um respeito. E o homem passa a agir como se ele pudesse ser mais forte na natureza. Porém, em 200 anos, menos do que isso, 150 anos desde a primeira Revolução Industrial, começa a reparar que não. Que o homem precisa da natureza. Que sem a natureza o homem não vai conseguir ir para frente. Então, na década de 50, a partir de reparar os danos que o uso desenfreado da natureza e os danos que a poluição exacerbada está dando, você começa um movimento ambientalista. Um dos grandes marcos do movimento ambientalista é o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ele tem esse título porque ela viu que na fazenda dela, onde ela cresceu e passou a infância, cada vez mais havia um silêncio na mata. A primavera não tinha mais os cantos dos pássaros, não tinha mais o canto dos insetos. Pelo inseto de detetizadores que existiam em volta, pelo excesso de poluição que havia em volta. Em Londres, o fog londrino, a poluição vindo das fábricas e a chuva ácida causou a morte de algumas pessoas na década de 50. E vários outros desastres regionais acontecendo. Começa a reparar e criar um movimento ambientalista. Na década de 60 e 70 tem vários encontros acontecendo, entre eles o de Estocolmo, em 72, em que você começa a criar as bases para uma discussão sobre preservação do meio ambiente a nível mundial. É criado o Clube de Roma, em que você pensa a relação entre a evolução da economia e o meio ambiente. Por fim, na década de 80, é criado o relatório Brundtland, que fala do nosso futuro comum, que é onde é que tem cunhado o conceito inicial de desenvolvimento sustentável. Ou seja, se pensar num desenvolvimento com uma base que esteja um tripé econômico, social e ambiental, que as populações, as gerações atuais possam usufruir dos recursos da terra, mas deixando recursos para as gerações vindouras. Um conceito cada vez mais debatido e cada vez mais jogado no lugar comum. Nesse momento também é quando temos biodiversidade, diversidade de vida, pensando nela como um todo, a fauna e a flora, sem misturar. Em 1992, no Rio de Janeiro, você tem a Eco 92, Conferência Mundial para a Biodiversidade e Meio Ambiente. Então você pensa, se reúne mais de 180 líderes globais para se pensar de que maneira preservar o meio ambiente, de que maneira se preservar, terem ferramentas. Surgem nesse momento órgãos muito importantes, a CDB, Conferência da Biodiversidade, surge a Agenda 21, surgem diversos marcos legais da política brasileira e internacional para que sejam marcos regulamentatórios de preservação do meio ambiente. Mas ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, que o movimento ambientalista vem crescendo, que a preocupação vem crescendo, a degradação do meio ambiente também vem crescendo bastante. Uma frase muito simbólica para mim vem de um representante do Brasil na ONU na década de 70, que ele fala: enquanto vocês querem preservar, nós queremos desenvolver, então venham nos poluir. Isso por quê? A Europa, alguns lugares da Ásia, o leste americano, o Canadá, algumas partes da Austrália, já estavam com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social bem avançados. Enquanto isso, em boa parte do mundo ainda em desenvolvimento, ainda estava pensando ainda como desenvolver economicamente e social,
antes do ambiental. Então, há também essa discrepância econômica entre as nações para se pensar no desenvolvimento socioambiental e econômico conjuntamente. É uma discussão muito ampla, uma discussão muito crítica. Para se discutir isso cada vez mais se fortalece o conceito de educação ambiental. Na década de 70, houve a primeira conferência mundial para tratar do tema de educação ambiental em Tbilisi. Depois disso, houve vários outros encontros mundiais e nacionais evoluindo o conceito de educação ambiental e como trabalhar isso. E hoje em dia a gente pode falar em uma educação ambiental crítica. Por que crítica? Você tem educação ambiental chamada conservadora. Você vai falar, fecha a torneira para preservar a água, apaga a luz para preservar a energia elétrica. Beleza. Mas qual é a base disso? Se você não entender a crise socioambiental que existe por trás disso, você não vai entender a causa do problema e não vai conseguir atacar o problema em si. Então isso é interessante falar. Não existe problema ambiental. Falar de problema ambiental é uma visão rasa. Nós temos de falar de crise socioambiental. Tudo que vimos como problema ambiental, na verdade, nasce de uma crise socioambiental. Hoje em dia, há um grande desmatamento e com isso uma fragmentação da Mata Atlântica. Esse é um problema ambiental? Sim. Originado por uma crise socioambiental, que é a necessidade de recursos para o desenvolvimento do Sudeste brasileiro, onde estão os maiores polos fabril e as maiores metrópoles da América do Sul, precisando de estradas, precisando de ferrovias, precisando de fábricas. E isso causa o quê? Uma perda dos serviços ambientais, que é o tema do próximo vídeo, e com isso também você começa a causar diversos problemas ambientais que são oriundos dessa crise socioambiental, que é a busca por recursos sem preservar o meio ambiente. Então, quando eu falo de fechar a torneira, um problema ambiental pode ser, sim, a escassez da água, mas tem a crise socioambiental que vem atrás disso. Da onde vem a água? A água só tem onde tem floresta. Então, se não tiver floresta, não tem água. E quem consome essa água? Sou eu, pessoa física? Não. Mais de 90% do consumo de água no Brasil é feito pela indústria e pela agroindústria, sendo que mais de 70% é pela agroindústria. E da parte que é usada para o consumo humano, o consumo que chega na gente, tem 10 a 20% que se perde em furos e desvios no caminho. Então, se eu fechar a água, se todo mundo fechar a água, nós estamos lidando com, no máximo, 3, 4% do problema da água. Não, nós temos que pensar criticamente qual é o problema da água. Então, ao falar de uma educação ambiental, nós falamos de uma educação ambiental que dialoga com as pessoas, mostrando para ela a origem dos problemas ambientais, a origem das crises socioambientais e como você consegue politicamente transformar isso. Por isso que a educação ambiental ela tem que ser crítica, emancipatória e transformadora. Crítica, por quê? Ela tem que estudar a fundo qual é o problema que está acontecendo, qual é a origem daquele problema, qual a origem social, econômica e ambiental daquele problema, da onde que ele vem, quais são os fatores políticos e quais são os poderes econômicos ligados a ele, quais são os interesses nacionais e internacionais ligados a ele. É uma grande teia complexa de se pensar. E ao analisar tudo isso criticamente, você emancipa, porque você consegue entender a causa do problema, você consegue atacar o problema diretamente. E é transformadora, porque a partir do momento que você consegue entender a causa do problema e você se emancipa dele, transformando, você parte para um segundo problema ambiental mais complexo do que aquele. E com isso você vai cada vez mais evoluindo. E é por isso que é cada vez mais necessário um diálogo com todas as populações para que eles entendam as crises socioambientais e as atitudes políticas que devem ser feitas para a transformação da sua realidade. É nesse momento que a educação ambiental é transformadora. É nesse momento que ela é emancipatória, que ela te permite ver além. É nesse momento que ela é crítica, que sendo crítica, ela consegue olhar e ver a raiz do problema. E é por isso que ela tem que ser cada vez mais difundida e trabalhada e permeada em todas as disciplinas, em todos os níveis da sociedade. Cada vez mais temos uma educação que seja baseada no olhar da pessoa para o todo e na compreensão de todas as ligações que existem nesse todo. Em unidade de conservação, a educação ambiental se faz muito presente também.
E ela pode ser educação ambiental na unidade de conservação ou uma educação ambiental da unidade de conservação. Como é que isso acontece? A educação ambiental da unidade de conservação é uma ferramenta de gestão. Como a gente falou, daquele problema da educação ambiental como crítica, emancipatória, transformadora, a gente tem que entender que a unidade de conservação é um elemento de conflito no território. Vamos tentar entender um griot de quilombo, um senhor mais velho de uma comunidade tradicional, que sempre pôde usar a floresta para ser sua farmácia, sempre pôde usar a floresta para ser seu restaurante. Dali ele tirava sua comida, dali ele tirava sua madeira, dali ele tirava o seu remédio. De repente aquilo virou um parque nacional, um parque estadual, ou uma outra categoria mais restritiva. Se a gente falou o quê? No Museu da Mata Atlântica. Dali não se pode mais mexer. É para a gente parar de se admirar. E aí você começa a ter conflito com as comunidades do entorno. E também você não só com a comunidade do entorno, com os próprios municípios. Como um gestor municipal, que ele pretende ganhar dinheiro com impostos e oferecer emprego, oferecer qualidade de vida, ele vai entender que uma parte do seu território não mais pode ser usada. Vai ter um monte de pau de árvore, um monte de bichinho andando lá, não vai poder ser usado economicamente. Para isso, a educação ambiental da unidade de conservação, ela vem como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de diálogo, mostrando a importância de se preservar a floresta, a importância de se manter em pé, quais são os valores dos serviços ambientais, quais são os valores que podem vir com a unidade de conservação na área e de que maneira pode haver sim um diálogo com as comunidades tradicionais do entorno, mantendo assim uma boa relação e que cada vez mais a população do entorno valorize, fortaleça e apoie a unidade de conservação. A educação ambiental do diálogo, dá sempre motivando. E aí você também tem ferramentas, como uma trilha interpretativa, como um centro de visitantes. Uma ferramenta muito importante é o conselho gestor, uma ferramenta de diálogo muito forte e onde as populações do entorno podem fazer parte das decisões tomadas nas unidades de conservação. A educação ambiental na unidade de conservação é a educação ambiental de pessoas que vão utilizar a educação ambiental para fins pedagógicos. Vão levar seus alunos, vão levar sua família, vão levar seus educandos como um todo para uma trilha. E se essa trilha for uma trilha pedagógica, já é estruturada pela unidade de conservação com placas, função de visitantes, já tiver guias capacitados, como mais rico vai ficar essa visita? E aí você utiliza a unidade de conservação como ferramenta pedagógica. Então a educação ambiental, ela vem como uma grande ferramenta para ajudar a combater essa crise socioambiental que eu falei no início, pois ela vem desde a raiz e compreende a raiz da crise, entende as motivações políticas e econômicas por trás e trabalha com elas. Trabalha com fortalecimento de núcleo, fortalecimento de redes, para cada vez mais termos um diálogo no território de transformação territorial. E com uma unidade de conservação, que é um polo de conflito regional, mas ao mesmo tempo pode ser um polo de benefícios culturais, benefícios regionais, ambientais, culturais, econômicos, você traz esse diálogo para como essa natureza pode fortalecer o entorno, mudando o paradigma atual da sociedade, da expansão urbana e industrial a todo custo, em detrimento da preservação da natureza. Quando falamos de educação ambiental, falamos de mudança de paradigma, falamos de olhar de um outro olhar, uma outra visão, uma outra forma de agir. Uma forma de agir que esteja mais em acordo com uma nova perspectiva, em que seres humanos sejam parte da natureza, que nós e a natureza sejamos um só, e evoluamos econômica, politicamente, socialmente, de uma maneira que consigamos cada vez mais gerar renda, gerar riqueza com a preservação da natureza. E esse é o tópico do nosso próximo vídeo: serviços ambientais e paisagens sustentáveis. Bora andar com a gente? Bora andar por nossas áreas naturais protegidas? Vamos junto? Chega aí, galera!